povo amado. Quero dar as boas-vindas a você nesse culto de louvor e gratidão a Deus. Somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, no número 36, no bairro Peixoto. É sempre um privilégio poder me dirigir a você, dizer para você que em breve, agora é verdade, né? Em breve, se Deus quiser, agora no dia 2 de agosto, estamos retornando às nossas atividades normais, presenciais. Mas mesmo assim nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos online. Aos domingos a gente pretende continuar transmitindo aqui pelo YouTube. Por isso eu quero que você nos ajude a compartilhar essa página, Igreja Metodista em Copacabana. Aí quando você clicar lá na igreja vai aparecer, você tem um inscrição. Escreve, só você clicar em cima, você vai fazer a sua inscrição. Aí você vai poder interagir conosco, né? Vai poder participar ativamente dos cultos. Estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor, para exaltar o Todo-Poderoso. Quero convidar você para que juntos possamos estar refletindo na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 3 a 16. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo 3 a 16. Olha só essa pérola da palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Aleluia. Querido e querida, a minha vida, a tua vida, a nossa vida é para glorificar o Senhor, é para exaltar o Senhor, para engrandecer o Todo-Poderoso. E para isso, nós entendemos que existe um preparo, que é buscar a presença do Senhor, é adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e confessar os nossos pecados. Aleluia. Invocamos o teu nome, invocamos a tua doce presença, essa presença que já podemos sentir aqui nesse instante. Ô Espírito Santo, tu possa invadir os nossos corações e mente com a tua presença, tu possa, de uma maneira muito misericordiosa, olhar para nós nesse dia de louvor e adoração, porque o que fazemos é para o crescimento e engrandecimento do teu nome. A ti seja dada a honra, a ti seja dada a glória, a ti seja dado todo o louvor, porque todo o poder pertence a ti, Jesus, nos céus e na terra. E, ó Pai querido, o texto que nós acabamos de ler, ele realmente nos ajuda, ó Deus querido, a glorificar o teu nome. Fala sobre as beatitudes, das bem-aventuranças. Meu Pai, porque queremos ser bem-aventurados diante de ti. Exemplo desse texto que acabamos de ler. Nós queremos confessar-te os nossos pecados, confessar-te as nossas limitações, confessar-te as nossas fraquezas. Dizer, Jesus, que eu preciso de ti.
A tua igreja precisa de ti, o teu povo reunido, ou o teu povo agora no seu lar, o seu povo onde quer que esteja, precisa de ti. Estamos reunidos em torno da tua palavra, estamos reunidos em torno da tua presença. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo que tu tens feito por nós. Purifica as nossas vidas, e só assim perdoados, purificados, nós temos condições de exaltar o teu nome, de proclamar o teu nome, de engrandecer o teu nome e poder cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia, quão grande é o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus a qual nós adoramos em espírito e em verdade. Esse é o Deus que nos perdoa. E agora perdoados já podemos te adorar. Agora perdoados já podemos te exaltar. E eu quero pedir que tu use, Deus, a vida dos teus ministros que vão estar trazendo um cântico de adoração e exaltação ao teu nome. Usa a vida de cada um, usa a vida de cada uma. Fala, Senhor, através desses lábios. Assim como tu vais falar também através dos lábios do teu ungido, o pastor Ilídio, que vai ser o porta-voz da tua palavra, que tu use a vida do pastor Ilídio, que logo após o louvor estará entrando para exaltar o teu nome. Usa como tu queres, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Ministério do Louvor tem a oportunidade nesse instante, amém. Paz do Senhor, igreja. Mais um momento estamos aqui reunidos para adorar o nosso Senhor. E essa canção ela fala sobre que flua o rio, que seja um rio de águas vivas, que seja um manancial para te restaurar, né? Que flua um rio sobre sua vida e através de você, através da sua vida, seja visto, né, o quanto Deus é poderoso.
Que você continue com a sua alegria, né, em adorar ao Senhor. E aí no seu lar, onde você estiver, você possa pular, possa adorar ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Bem-aventurado ele está firmado na casa do Senhor, e aqueles que o louvam, cujo coração está no Senhor. Bem-aventurado está amado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem
Graças e paz, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Igreja Metodista em Copacabana, Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Isso porque o nosso vídeo tem sido visto, inclusive fora do Brasil. Isso é importante, é uma alegria muito grande. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Isso porque nós vamos começar esse mês uma nova série de mensagens, uma série que fala em seus passos que faria Jesus. A palavra de Deus nos diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Ele lhe disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, e ele foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse, e que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, quero, Pai, te pedir que a nossa mente e os nossos corações sejam abertos para entender a tua palavra, Pai. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos iniciando no mês de julho uma série de mensagens que fala sobre em seus passos que faria Jesus. Esse livro, a série de mensagens vai falar sobre isso. Eu tenho falado em séries de mensagens. No mês de março eu falei sobre oração, no mês de abril eu falei sobre esperança, no mês de maio da família, no mês de junho eu falei sobre caminhada cristã, e agora em seus passos que faria Jesus. Eu estou pegando o gancho desse livro. Esse livro foi escrito em 1896 nos Estados Unidos. O autor desse livro é Charles Sheldon. Ele era pastor, filho de pastor também, da igreja congregacional no Kansas. E o Charles Sheldon também foi o editor-chefe no jornal Christian Herald. E esse livro, ele deu desdobramentos dele, e o filme, se você abrir agora, está no YouTube, após o culto, você pode abrir no YouTube e achar o filme que tem esse mesmo título. E você vai descobrir coisas interessantes que esse livro fala. E em linhas gerais, eu não vou contar o filme, claro. Ele toca sobre um pastor, reverendo Henry Maxwell, da primeira igreja da cidade de Raymond, no Mississippi.
E ele faz uma proposta. Esse pastor, o livro, ele relata sobre isso. Faz uma proposta aos seus membros que durante um ano os seus membros deveriam se comprometer a não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria nessa situação. E aí o livro vai desenrolando sobre as diversas situações que surgem com os membros da igreja, e você, ao ver o filme ou ler o livro, você vai ver como isso acontece, e isso é muito interessante, porque isso traz para a gente, nos dias de hoje, uma pergunta que nós devemos fazer e fazer sempre. E ele fala exatamente a respeito desse texto que nós lemos. Samuel, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele fala que Flávio Joséfo, um historiador que viveu na época contemporânea de Paulo, ele relatou muitos fatos que aconteceram com o povo de Deus, e naquela época Samuel deveria ter aproximadamente 12 anos, quando a gente vê no primeiro relato, no versículo 1, o jovem Samuel, ali com 12 anos, segundo Flávio Joséfo, servia ao Senhor perante Eli. Naquele dia, a palavra do Senhor. Essa expressão, palavra do Senhor, está falando das profecias. Naquela época, elas não eram muito frequentes, elas eram raras. A palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. A palavra visões no hebraico é a palavra razon. Ela dá a ideia, refere-se à atitude da pessoa em reconhecer e aplicar as verdades reveladas, evitando assim a pecar. Então esse era o objetivo das visões quando elas eram proferidas. E aí a gente vai começar a perceber que pelo fato das visões serem muito raras, porque o povo estava errando, ali naquela época faltava pessoas capazes para cumprir esse papel, nós vemos que Eli estava cometendo alguns erros, e alguns erros sérios, alguns erros no seu serviço. Eu quero convidar você, a gente, ao longo dessa mensagem, nessa passagem que nós vamos ler, vamos ver os 3 tipos de serviço que podem ser feitos. Que tipo de serviço eu tenho oferecido a Deus? O primeiro deles está aqui no capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, 3:13. Porque já lhe disse e que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Primeiro serviço que a gente vê aqui é o serviço do pai, de Eli. Havia o pecado de omissão. Eli foi omisso, como está escrito aqui no finalzinho, e não repreendeu seus filhos. Eli foi omisso no cuidado, na educação dos seus filhos, e uma coisa que é muito interessante quando a gente olha para a administração. A administração tem uma frase célebre, e um grande desafio para nós administradores hoje é separar o urgente do importante. Se você prestar atenção, hoje, tudo aquilo que é urgente hoje foi o importante que não foi feito ontem. É ou não é verdade? Se eu não faço hoje aquilo que é importante, ele vai se tornar amanhã numa coisa urgente. É muito importante, e aí a gente vê algumas coisas que foram deixadas, foram postergadas, foram procrastinadas. Aqui no caso, a educação dos filhos de Eli. Ele simplesmente não agiu como deveria agir, como um pai, exercendo a sua autoridade. E isso pode ser aplicado no trabalho, pode ser aplicado na igreja, pode ser aplicado no local onde a gente mora. E muito dessa inoperância, dessa ineficiência, a gente vai colher frutos. O fruto que Eli colheu pela sua omissão foi a morte. A gente vai ver aqui daqui a pouco como ele morreu por causa uma consequência exata pela sua omissão. O pecado da omissão no ministério de Eli levou ele à morte. Foi uma consequência direta.
Então, a gente não pode descuidar dos nossos afazeres, da nossa preocupação. Um exemplo claro que eu observo muitas vezes é quando a gente encontra no domingo pela manhã pais que não levam seus filhos à igreja para a escola dominical. Muito bem, a pergunta que eu faço para esses pais é: você pergunta a seu filho se ele quer tomar injeção? Você sabe que é o calendário de vacinação e o filho tem que tomar a vacina. Você não pergunta para ele, você leva porque você sabe que é o bem para a saúde dele. E mesmo assim, se você não levar, você também pode ser penalizado. Da mesma forma para a escola. Amanhã, segunda-feira, pela manhã, se nós estivéssemos em períodos normais, você estaria arrumando o seu filho para levar ele para a sua escola. Você não perguntaria para ele se: meu filho, você quer ir para a escola amanhã? Não. Você quer ir para a escola agora, de manhã cedo? Eu falei: não, não quero. Mas a gente não pergunta. A gente leva porque a gente sabe que é o melhor para eles. Enquanto a escola ensina sobre a vida dos seus filhos, como ele vai viver aqui na terra, a escola dominical nos ensina como nós vamos viver eternamente. Então nós não podemos deixar a escola dominical, a educação cristã, a vida espiritual em segundo plano, perguntando para ele se ele quer ir à igreja ou não. Se nós sabemos que na igreja é o melhor lugar para estar, por que perguntar? Muito provavelmente a gente vai estar incorrendo em sérios problemas. A gente vai colher frutos a respeito disso. Por isso, meus filhos eu nunca perguntei, eu levei eles sempre. Por isso, hoje a gente tem colhido frutos vendo que todos eles estão na igreja, são músicos, tocam. E a gente sabe que essa preocupação que nós pais devemos ter para com os nossos filhos deve ser a vida do cristão. Isso deve ser uma prática da conduta cristã todo dia, em seus passos que faria Jesus nessa situação. Eu estou falando aqui o exemplo de educação de filhos. Poderia estar falando sobre trabalho, poderia estar falando sobre convivência no condomínio do edifício, ou seja, dentro da família. Em todas as circunstâncias nós não podemos ser omissos. Nós não podemos cometer o pecado de Eli. A gente sabe que o pecado dele trouxe sérios problemas, não somente para ele, mas também para a sua família. Segundo tipo de serviço que a gente vê. O primeiro é o serviço omisso. O tipo de serviço que Eli estava oferecendo a Deus. Um serviço totalmente repleto de omissões. Segundo, a gente vai encontrar no capítulo 2. Agora não mais o serviço do pai, mas o serviço dos filhos de Eli. No capítulo 2, versículos de 12 a 17, a gente vai ver o seguinte. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes, é legal observar isso, garfo de 3 dentes, olha o tridente aqui, na mão, e metia-o na caldeira, olha o caldeira aqui, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ali ia. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que o sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Porque não aceitará de ti a carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiser, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, se não tomá-las-ei à força. Isso é roubo. Era, porém, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta ao Senhor. Segundo serviço que nós vemos aqui era o serviço dos filhos de Eli. Ali havia o pecado de comissão. Ele sabia o que estava fazendo e ele sabia aquilo que ele estava praticando, que era contrário à orientação da palavra de Deus. 3 pecados eles cometem aqui. O primeiro pecado é um pecado tríplice. Contra Deus, porque ele estava quebrando a lei. No versículo 16,
Se o ofertante lhe respondia, queime primeiro a gordura, porque tomarás depois o quanto quiser, ele dizia, não, tomareis agora, ou tirarei à força. Ele estava quebrando a lei de Deus em Levítico 9, versículo 10, que fala exatamente sobre a questão da oferta. Ele não podia nunca ter feito isso, pois estava suprimindo, estava quebrando uma orientação. Versículo 9 e 10, versículo 10 do capítulo 9 de Levítico, que diz, mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, aquilo era uma lei, era uma ordem que estava determinada e estava quebrando a ordem. Então o primeiro pecado que os filhos de Eli estavam cometendo, e eles sabiam que era pecado, foi quebrando a lei. Segundo pecado que eles estavam cometendo, eles eram terríveis, contra o próprio templo. Olha o que eles estavam fazendo, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que nós lemos, versículo 22, e ele fala, era porém Eli muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles estavam profanando, ou seja, o primeiro crime que eles estavam cometendo, o pecado, era quebrar a lei de Deus. Segundo pecado, primeiro pecado cometido contra Deus, era um pecado consciente. Segundo pecado que eles estavam cometendo, era um pecado contra o templo. Eles estavam levando mulheres para dentro do templo e profanando o templo pelas relações sexuais ilícitas que estavam sendo cometidas ali dentro do templo. Terceiro pecado que ele cometia era contra o próprio povo, porque ele privava-os do perdão divino, maculando o sacrifício, porque tomava o sacrifício, tirava a carne crua, não deixando ofertar, queimar a gordura para o Senhor naquele momento. Muitas vezes nós temos visto cristãos cometendo o pecado de comissão, sendo consciente do pecado que estava praticando, e mesmo assim não se arrependia. Infelizmente, eu tenho escutado muitos cristãos que estão usando um argumento dizendo que, pastor, essa tentação é muito grande, eu não consigo resistir. Eu falei, olha, não é isso que a palavra de Deus me diz, não é isso que a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13, ela é muito clara a respeito dessa prática. Ele fala o seguinte, Paulo falando para a igreja de Corinto, uma igreja que era inúmeros problemas que haviam dentro da igreja, incesto, cisma e outros problemas que estavam presentes ali. Ele fala, não vos sobreveio tentação humana, tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Se alguém chegar para mim, para você, para qualquer um de nós, e falar, eu não consegui resistir, mostra essa passagem para ela. Mostra claramente o que Deus, já sabendo de antemão da tua capacidade, dos teus limites, o Senhor já vai dar o livramento sim. Então esse papo dizendo, eu não consegui resistir, é papo a boi dormir. Então não caia nessa. Primeira coisa que vamos para o terceiro passo, terceiro tipo de serviço. O primeiro serviço era o serviço de Eli, ele foi omisso. Segundo serviço que os filhos de Eli estavam fazendo, eles estavam no serviço consciente do seu pecado, é o pecado de comissão. E o terceiro, capítulo 3, nos versículos de 4, eu vou pontuar, o capítulo 3, primeiro esse livro de Samuel, eu vou pontuar os tópicos, aqui está o serviço de Samuel. No versículo 4, ele fala assim, chamou o Senhor Samuel, Samuel respondeu, eis-me aqui. Tornou o Senhor a chamar Samuel, no versículo 6, e ele disse, eis-me aqui. No versículo 8, tornou a chamar Samuel, ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui. Versículo 16, chamou Eli a Samuel e disse a Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui.
Ou seja, Samuel estava oferecendo a Deus a graça da submissão. Ele tinha sobre ele o serviço que Samuel praticava perante Deus era a submissão. Havia graça da submissão sobre ele. Samuel servia com prazer, com disposição, com vontade. A despeito do que nós temos visto ao nosso redor, várias igrejas, vários cristãos dando terríveis exemplos. Felizmente nós temos aqui o exemplo de Samuel. Uma pessoa, criança ainda, 12 anos, que estava servindo a Deus com vontade, com liberalidade, com disposição, com afinco. Ele era um servo de Deus compromissado com a obra do Senhor. Verdadeiramente compromissado. E isso nos estimula porque a gente percebe que existem cristãos na igreja que têm um coração grato a Deus e têm essa vontade de servir a Deus. E a gente tem visto que muitas vezes essas pessoas não têm espaço dentro da igreja. Nós, como servos de Deus, nós temos que ser como Samuel. E como Samuel, ele era submisso não somente a Eli. E isso serve para a gente de exemplo, para que nós devemos ser submissos às nossas autoridades no nosso trabalho, dentro da nossa família, junto com na nossa casa. Ou seja, Samuel é um exemplo claro de que a submissão ela é voluntária e ela se manifesta dessa forma. A autoridade não pode ser imposta, ela tem que ser reconhecida. E é reconhecida como? Através da submissão. Nós somos submissos a uma autoridade porque reconhecemos nela a figura da autoridade. Para isso, não é necessário imposição, não é necessário ser rude, não é necessário ser grosso com as pessoas, muito pelo contrário. Que tipo de serviço nós temos oferecido a Deus? Nós temos sendo omissos no nosso relacionamento com Deus? Não lemos, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para orientar as pessoas no caminho certo. Isso eu não sabia, isso eu não sei. Nós temos que ter uma clareza que Deus nos chamou para ser instrumentos para a glória dele. E isso vai se manifestar no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos nos perguntar em meus passos, o que Jesus faria nessa situação? Eu vou ser omisso? Jesus seria omisso nessa hora? Ou se diante de um pecado de comissão, alguém lhe oferece alguma vantagem para que você decida em favor dele em detrimento de outros, como nós estamos vendo hoje, várias e várias atividades da Polícia Federal indo atrás das pessoas que estão usando o dinheiro que era para ser usado para a saúde. As pessoas estão usando isso para benefício próprio, através do superfaturamento de compras. Nós não podemos cometer o pecado de comissão, consciente daquilo que estamos fazendo ser errado. Não podemos, temos que ter como Samuel dá-nos esse exemplo claro de que o serviço de submissão à vontade de Deus vai manifestar a graça dele sobre nós. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a pensar e fazer uma reflexão sobre a sua vida. Ao longo dessa semana que se inicia, eu vou perguntar para mim mesmo, nessa situação, o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria aqui nessa situação? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero, Senhor, colocar cada família, cada pessoa que está vendo esse vídeo, ó Pai, que está acompanhando esse culto, que tu possas, ó Pai Santo, tocar, mostrar para cada um de nós, ó Pai querido, o que estamos fazendo, se estamos sendo omissos, se estamos sendo comissionados em um pecado, que tipo de serviço nós temos feito que tem entristecido o teu nome, Senhor?
que tem entristecido o teu coração, envergonhado o teu nome. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai Santo, dá-nos a graça da submissão, como Samuel tinha sobre ele, para que nós possamos, à luz da verdade, transmitir e ser instrumento de glória para o teu nome. Aonde nós estivermos, possamos ter essa pergunta em nossa mente a cada dia. Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele agiria? Eu devo agir também. Pai querido, dá-nos essa consciência. Dá-nos essa consciência de que devemos ser instrumentos para o louvor da sua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois dessa palavra abençoada, depois dessa palavra poderosa, quero convidar você para que a gente possa estar se preparando para participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante, porque esse é um momento de sacramento, ordenança do Senhor Jesus, e o nosso chamado nos diz assim: amados e amadas, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno e perfeito e suficiente por toda a humanidade. E Ele mesmo instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, quero convidar você para esse ato de consagração. Aleluia. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai nosso Celestial, obediente à instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Sua divina majestade, memorial que todos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Senhor, Te rendemos graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que nos agraciam, e humildemente nós te suplicamos que Tu nos ouça através do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe esses elementos de pão e de vinho, para que nós que vamos recebê-lo, ó Deus, sejamos abençoados segundo a instituição do Teu Filho Jesus Cristo, e que possamos, ó Deus, ser participantes do Seu abençoado corpo e sangue. Portanto, ó Deus, consagra as dádivas do pão e do vinho. Amém? Você que está com pão, você que está com vinho na mão, vamos fazer a oração de humilde acesso juntos. Você pode repetir comigo. Eu vou fazer daqui e você vai fazendo aí. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com Teu Espírito e consagre as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Querido, nosso memorial nos diz que o Senhor Jesus, no dia que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça de partir, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Depois de haver ceado, tomou também um cálice, nesse cálice a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos do sangue precioso do Cordeiro que Ele entregou por nós. Bebamos. Obrigado, Pai Santo, porque podemos ser alimentados por Ti, podemos ser visitados por Ti e contemplados pela Tua graça. Obrigado por participar mais uma vez dessa ceia. Quero pedir a Tua bênção sobre cada um. Quero pedir que Tu abençoes, ó Deus, de uma maneira muito particular, a saúde de cada um. Tu abençoe, ó Deus, a vida financeira também de cada um.
derrama da tua bênção, derrama da tua graça. Abençoa a vida dos dizimistas, abençoa a vida dos ofertantes. Deus querido, que derrame chuva de bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Agora prepara-nos para mais uma semana de vitória e que seja debaixo da cobertura do teu sangue. No nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. A graça maravilhosa de Jesus e a doce unção que excede todo o entendimento humano seja derramada sobremaneira sobre a tua vida, meu amado e minha amada, e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E os que creem, digam amém. Amém? Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando chuvas de bênçãos sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado aí, e que sua vida continue sendo um manancial de bênção. Amém?